Monte Verde está em chamas, atacada por um grande número de yokais. A Shinigami Yasui Hana, encarregada de salvar a sacerdotisa do templo desta vila isolada, acaba de encontrar um eco, um espírito vagante que pode vir a ser a salvação de Midori, a sacerdotisa em perigo. Olá, meu nome é Daniel e hoje iremos dar continuidade a Valor, Sabedoria e Benevolência, minha campanha de RPG solo com o sistema brasileiro Hitodama. Este é o terceiro episódio da série, então caso não tenha visto os dois anteriores, recomendo clicar no card aí em cima ou acessar a playlist pelo meu canal para entender direitinho o que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao meu encontro com o Echo. Como cheguei a comentar no vídeo anterior, Echos são espíritos vagantes que apenas Shinigamis podem ver ao utilizarem sua ressonância da alma. Ao interagir com um Echo, jogamos um D20 em sua tabela no livro, que está na página 74, caso use o PDF sugerido, ou 146, caso use o livro sem páginas duplas. Então vamos rolar um D20. 13. O Echo nos oferece uma missão, que é leve suas últimas palavras a alguém que está nas proximidades. Hana aproximou-se do espírito, notando que ele tomou a forma de um garoto de 10 anos de idade que veste um kimono simples. Ao notar a Shinigami, ele pergunta: "A senhora é uma das filhas de Amaterasu?" "Sim, vim a esta vila em busca de Tagawa Midori. Você conhece?" "É minha irmãzona. Eu a vi mais cedo, mas não pude ajudar. Sou só um espírito sem corpo, mas a senhora pode, não pode?" "Este é o desejo de Amaterasu, então é meu desejo." "Ela foi naquela direção, carregada por um demônio bem grandão. Senhora, quando a encontrar, pode por favor dizer a ela que o que aconteceu comigo não foi culpa dela. É muito triste vê-la chorando por algo que não tem culpa." "Assim eu farei, garotinha." Com essas palavras, Hana deixou a vila e partiu para a direção apontada pelo espírito do irmão da sacerdotisa. Se as palavras dele eram verdade, a Shinigami quase chegara tarde demais. Como não tenho nada em mente para ser a localização logo ao lado de Monte Verde, irei utilizar a tabela de geração automática intitulada Locais Intermediários, que se refere justamente a essas zonas que não são exatamente importantes para a narrativa. Ela se encontra na página 64 do PDF recomendado ou 126 caso esteja utilizando a versão sem páginas duplas, e ela é gerada por uma rolagem de 1d66. 2 e 3. É uma estrada. O caminho descia pela montanha até alcançar uma região plana por onde passa uma longa estrada que se perde na visão. Provavelmente o caminho para a cidade mais próxima. Hana aperta o passo, buscando pelo alvo com seus olhos e ouvidos. Locais intermediários são terras sem lei, com inimigos que não têm nada a ver com sua caçada esperando para dar o bote. Vamos utilizar então o Oráculo do Sol. Hana encontra algo antes de alcançar o yokai que carrega a sacerdotisa? Ímpar, então não. Poucos minutos bastaram para que o fedor de yokai corrompido chegasse às narinas de Hana, que finalmente identificara seu alvo. Sem pensar duas vezes, a Shinigami salta para uma árvore próxima e dá um poderoso salto, voando por dezenas de metros num curto período de tempo, até visualizar o demônio. Sacou a katana e tentou utilizar seu elemento surpresa, porém já havia deletado sua posição com a ressonância da alma alguns minutos antes. Bastou um movimento para o lado que o yokai evitou o ferimento. O inimigo de feições lupinas curvou a boca e lambeu os lábios ao olhar para Hana, ansioso pela refeição inesperada. Largou a sacerdotisa no chão de qualquer jeito, numa queda violenta, e, sem uma palavra sequer, deu um bote contra a Shinigami. Ela conseguiu defender-se por pouco, ficando em posição de combate. Hora do nosso primeiro combate contra um yokai superior, o líder do bando de yokai que enfrentamos até agora. Ao encontrarmos um, temos de rolar sua habilidade sobrenatural, jogando um D20 e verificando sua tabela para saber que poder ele tem. Então, vou puxar aqui a tabela que eu já tenho marcada. Deixa eu diminuir aqui, para não ocupar tanto espaço da tela. Pronto. Então, diferentemente dos yokais inferiores de rank F, eles têm apenas um estado de saúde e dano 1, esses têm 2 estados de saúde e dano 2, e além disso, esse dom sobrenatural, que nós rolamos ele com um D20. Rolando então aqui.
Nós temos 6. 6 é controle do ambiente. É uma habilidade de ativação. Então, em uma das rolagens lá de inimigo, é justamente ativar o dom sobrenatural. Então, em caso de que caia essa opção, ele tem. E ela dificulta a movimentação dos Shinigamis, que recebe menos 3 em sua rolagem de combate. Então, assim que cair o resultado no inimigo com o dom sobrenatural, ele irá utilizar seu controle do ambiente e me dar menos 3 na minha próxima rolagem de combate. Muito bem. Isso funcionaria para todos os Shinigamis caso tivéssemos mais de um. Porém, como sou apenas uma, né, a Hana, só irá apenas para... Então, hora do combate. Então, antes de dar continuidade ao combate contra o Yokai Superior, gostaria apenas de dar aqui um disclaimer de um erro que aconteceu no último jogo, em que eu levei um crítico daquele capa. Porém, se nós verificarmos o caminho da Katana, Mino, que é o caminho da Hana, ela não recebe danos críticos. Então naquela vez o crítico seria negado. Só deixando isso aí claro porque alguém pode ficar na dúvida do porquê que ela levou um crítico naquela situação. Então ela só levou porque eu esqueci mesmo. Então, vamos continuar aqui o combate contra esse Yokai Superior de rank B. Lembrando, como sempre, os turnos de combate são sempre heróis, depois vilões, depois heróis, depois vilões, até que todos tenham agido uma vez, e no fim o extra turno. Sendo assim, Hana dá o primeiro passo e deve tentar atacar esse lobo. Antes de correr na direção dele, ele irá tentar liberar novamente as suas energias d'água, liberar a energia de sua katana, que pode vir a ser útil nesse combate. Ainda mais, ela é ainda mais útil em inimigos mais fortes que um yokai comum. Esses têm mais vida, então eles costumam exigir mais tipos de habilidades para serem derrotados. Então, iria utilizar uma ação B, a invocação elemental. 16, excelente. Então, reação elemental foi sucesso, visto que a dificuldade é 8. Logo antes de avançar, Hana, que já estava em posição de combate, tira a katana de sua guarda, de sua bainha, coloca na direção do lobo e passa 2 dedos da mão esquerda pela lâmina, fazendo com que símbolos surgissem e onde quer que ela corte o vento, surge água. Onde quer que sua lâmina corte, uma torrente de água surge. Ela prepara-se, dá um salto na direção do yokai, pretendendo acertá-lo com este golpe especial. Ela então acerta-o, dá-lhe um corte que por pouco é protegido por essa ombreira que ele carrega, mas ainda assim foi suficiente para perfurar a sua pele, causando-lhe um ponto de dano e marcando-o com o elemento água. Muito bem. Agora o yokai ele tenta reagir. Ele está surpreso com a velocidade que a Shinigami atingiu, visto que ela parece tão pequena e inofensiva. Mas ele não irá ficar aturdido. Aturdido, essa é a palavra? Ele não fica surpreso durante muito tempo. Ele tenta devolver o golpe. E falha completamente. Ele está realmente embasbacado com a velocidade que a Shinigami agiu. E uma vez que ambos agiram, chegamos no extra turno. Os brincos dela tentam marcá-lo. E foram o suficiente. Ele fica então marcado com um elemento raio. E ele não tem uma essência roubada para que tente me marcar. E aqui aconteceu pela primeira vez aqui nas minhas mesas uma reação elemental. Sempre que alguém é marcado com 2 ou mais elementos, você tem que verificar uma pequena tabelinha para saber se esses elementos têm alguma reação especial juntas. E água e raio têm. Então acabei de abrir aqui o livro na página. E sempre que nós temos 2 elementos marcados, é aconselhável você verificar no livro se esses 2 elementos juntos têm alguma reação. Então, água e eletricidade, como podemos ver aqui, raio e água é a primeira reação. E dá uma reação de condutividade. O inimigo perde seu próximo turno
e todo ataque de raio ou água desferido contra ele causa mais 1 de dano até o fim do combate. Então, ele está paralisado. Antes de susto, né, de ter sido pego de surpresa, agora, por conta da marcação de água da lâmina da Hana e da eletricidade de seus brincos, ele está paralisado pela eletricidade. E qualquer ataque, tanto de água quanto de eletricidade, virá causar dano extra. Então, ele está com esta condição. E vamos reiniciar o turno, visto que todos agiram e já tivemos o extra turno. Sempre que você utiliza com sucesso a sua reação elemental, você tem um turno de recarga. Então, durante este turno, ela não pode utilizar a sua reação elemental. Sendo assim, ela irá aproveitar-se do fato do inimigo estar paralisado e tentará dar um giro e acertá-lo, sendo completamente capaz de causar-lhe 1 ponto de dano. A guarda dele está muito aberta por conta do fato de ele estar paralisado. Ele não consegue agir, visto que ele está num estado deplorável. A água e a eletricidade pelo corpo dele deixaram o ato ardido, ele não consegue se mover. E então chegamos no extra turno. Uma nova marcação de raio chega a ele. E, como bem disse a habilidade, sempre que ele receber uma marcação elétrica, ele leva 1 ponto de dano. E sempre que isso acontece com o Yokai superior, ele chega a 1 ponto de vida, nós chegamos numa situação que precisamos rolar uma tabela especial. Vou pegar ela no livro, só um instante. Eu acabei de encontrar aqui a página, que é Situações de Combate, que sempre que um Yokai superior chegar a 1 ponto de vida, ele rola essa tabela. Nós rolamos um D20 para saber que situação acontece, né? Que imprevisto nos acontece. Então, vou rolar aqui. 19. O inimigo jura vingança e se retira de combate adentrando nas sombras. Muito bem. Então, assim que ele leva esse golpe elétrico, esse segundo golpe elétrico, ele percebe que cometeu um erro ao vir para Monte Verde. Ele está protegido por uma Shinigami forte demais. E ele consegue utilizar-se de suas técnicas, de sua movimentação de terreno, né, para impedir as habilidades de Hana. Tipo, ele prende seus pés no chão, movimenta a lama para que ela ficasse com os pés presos ao solo, né, tipo, com a lama cobrindo-a até os tornozelos. E ele se utiliza desse instante para dar um bufar revoltado, né, com a derrota. E ele foge, deixando o Monte Verde. E Hana teve sua primeira missão ilesa, né? Ela conseguiu terminar a missão excelentemente bem. Até agora ela estava sofrendo bastante, né? Os capas deram uma bela surra nela, mas acho que ela cansou. Respirou fundo e reviu a sua vida. Ela então deu uma surra no primeiro Yokai superior que encontrou. Isso, porém, não é motivo de ficar se exibindo, né? Não é um motivo para ficar arrogante, mas sim de se comemorar, visto que ela não passou dificuldade contra esse inimigo maior. Confesso que eu tava com medo. A sacerdotisa aos poucos recuperou sua consciência. Quando ela abriu os olhos e viu a vila queimada e percebeu que estava nos braços de uma desconhecida, entrou em pânico. O que aconteceu? Tudo pegou fogo de repente, eu desmaiei. Estamos seguras. Os demônios se foram. Então, você é uma delas, não é? Uma das servas de Amaterasu. Foi desejo dela que eu lhe salvasse, e assim eu fiz. Considere-se abençoada, Tagawa Midori. A Shinigami deixou a mulher no chão e olhou-a nos olhos, que tinham um belo tom esverdeado. Aliás, tenho uma mensagem para você. E qual seria, minha senhora? Um garotinho que disse ser seu irmão. Ele pediu para dizer que não foi culpa sua. Parece importante para vocês. Hana aguardou respeitosamente a moça recompor os próprios sentimentos. Não sabia o que havia acontecido e não era indelicada a ponto de perguntar, mas fez companhia que pôde na esperança de ao menos aliviar um pouco a dor da jovem sacerdotisa em meio à sua vila chamuscada. Enquanto aguardava, Hana viu o garotinho se aproximando.
Ele balançou a cabeça em respeito e sussurrou um obrigado, até que se desfez em energia azul. Essa energia azul, que Hana bem conhecia, era a energia das almas. Sempre que completarmos uma missão para um eco, nós recebemos uma alma azul, uma Hitodama. O poder que ela lhe oferece, porém, depende do caminho que a alma seguir. Nós verificamos aqui então o capítulo Jornada das Almas do livro de Hitodama, e temos aqui 6 destinos possíveis, caso você queira rolar, para a alma. Um local para aqueles que foram más e não se arrependem. Um local para aqueles que se arrependem e não merecem redenção. Um local para os maus que se arrependem e queriam ter feito bem. Um local para os que foram bons e nunca causaram danos. Um local para os que tiveram sentimentos de amor em vida. E para aqueles que têm uma grande ligação com o sobrenatural. Eu fico indeciso entre o 4 e o 5 para o nosso irmãozinho da sacerdotisa, mas eu acho que vou ficar com o 5, visto que o último desejo dele foi justamente ligado à irmã. Então, provavelmente, o que mais se destacou nele não foi o fato dele ter sido uma pessoa boazinha que nunca fez nada a ninguém, mas sim uma pessoa que teve fortes sentimentos de amor em vida. Sendo assim, a alma do garotinho vai para o Jardim dos Corações, e lá ele irá passar sua pós-vida. E a Hitodama dele, a alma dele, irá me garantir alguma habilidade física. Que habilidade é essa? Nós podemos verificar aqui no livro, ele dá alguns exemplos do que poderia ser. Ele sugere que seja uma habilidade que seja de algum outro ser vivo, ou seja, asas, olhos mais perceptivos, respiração embaixo d'água, visão noturna. Em suma, uma habilidade animal ou habilidades que seriam adquiridas por meio de um treinamento físico muito intenso, como músculos poderosos, pele resistente a sol e frio, ossos que aguentariam quedas anormais. Então são proezas ou de humanos que treinaram muito, ou de outras espécies de animais. O que eu irei querer para a Hana? A primeira habilidade de Hana, portanto, será de um olfato sobrenatural. Ela irá ser capaz de discernir mesmo o mais tênue dos cheiros dentro de uma tempestade de cheiros. Esta habilidade, ela espera, ao menos assim, será muito útil em suas jornadas futuras. Enquanto Hana preparava-se para retornar ao reino dos deuses e, portanto, deixar Monte Verde, Midoriya parou para contar uma história. Certa vez, séculos atrás, um mensageiro dos deuses confiou a seu templo a guarda de um item sagrado para Amaterasu, um espelho que, segundo o mensageiro, era capaz de oferecer a resposta a qualquer problema do mundo por meio de seus reflexos. Os demônios que invadiram a vila, no entanto, levaram este espelho. Finalmente o esconderijo foi revelado. Midori teme pelo espelho, e este medo alcançou Hana. Imediatamente a Shinigami sabia que a vida lhe dizia qual era sua próxima missão. Agradecendo pela informação, Yasui Hana deixa a vila. Seu âmago queima de vontade de recuperar o precioso bem roubado de Senhora Amaterasu. Espero que tenham gostado de mais um episódio de Valor, Sabedoria e Benevolência. Tivemos nosso primeiro encontro com o Yokai Superior, que foi tranquilo porque eu dei sorte nos dados, mas na próxima vez pode ser muito mais assustador. Hana terá que se esforçar muito para sobreviver às suas missões em busca do espelho roubado, e então concluir os deveres de sua deusa. Logo logo nos encontraremos para mais episódios de Hitodama, então até mais.